Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor e general manager de futebol. E é sobre futebol que vamos falar. Ontem o Atlético Mineiro venceu a Caldense por 2-1. 2 gols de pênalti marcados pelo Hulk e, inclusive, a Caldense perdeu um pênalti no segundo tempo. O que nós queremos continuar falando é sobre a programação que foi feita pelo CUDE e a maneira que nós entendemos, porque já repeti aqui várias vezes que trabalhamos nos bastidores do futebol por muitos e muitos anos. Ontem o que se viu foi um time preso por causa da preparação física, que está sendo muito forte, mas que será muito importante para o restante do ano, por incrível que pareça, porque dá um capricho, né? Agora e depois é só uma manutenção. Mas o que vai ajudar nesta manutenção é o elenco, que pode ser usado pelo CUDE de diversas maneiras. O CUDE poderá ter até 60% de titulares, mas nunca 100%. Já no próximo jogo, por exemplo, já ele tem certeza que ele já vai mudar, não só para ir administrando a parte física, como também testando os jogadores que ele não conhece, não trabalhou, como é o caso, por exemplo, ele já trabalhou com o Edenilson, com o Patrick, com o Zaratio, né, com o Fux, mas não trabalhou, por exemplo, com o Mariano. Então ele vai querer ver o Mariano jogando como ontem ele fez com o Paulo Henrique, que ele já conhecia lá do Sul, mas queria ver como é que estava o Paulo Henrique. E, aliás, ontem, por exemplo, a escalação foi surpreendente para muitos que ficaram aí durante 30 dias, 40 dias, né, falando o que poderia ser o próximo time do CUDE. Cada dia mudava a escalação e aquela mesa redonda, que nunca é redonda, é quadrada, e que fica ali enchendo linguiça. Mas o interesse mesmo são os anúncios, não é verdade? E sem anúncios nada anda, não só na televisão, como aqui no YouTube. E tem que ser assim mesmo. Então ontem o Galo jogou com Everson, Paulo Henrique, Gemerson, Bruno Fux e Dodô, Alan, Edenilson, Caleb, Pedrinho, Paulinho e Hulk. O Everson é o goleiro titular, mas, na minha opinião, precisa de ter mais um outro goleiro, porque eu entendo que o goleiro reserva, ele atualmente reserva, ele ainda não tem muita experiência. E a nossa preocupação, dos mineiros que torcemos pelo Atlético, é se porventura acontecer um imprevisto com o Everson, e eu não sei se o Matheus está em condições de disputar já por exemplo, uma Libertadores. Então, temos que colocar as barbas de molho. Mas o CUDE ontem deixou uma brecha na sua entrevista, que o elenco não está fechado, ainda tem condições de outras contratações. Isso é importante, muito importante. Ele já enxergou
alguma coisa aí que poderá evitar um mal maior lá na frente. O Paulo Henrique, por exemplo, foi substituído pelo Edenilson. Por que o Edenilson entrou ali? O Cudê já conhece. O Cudê já escalou na época do Internacional o Edenilson naquela função. E ele foi muito bem, o Edenilson, né? O Jamerson foi muito bem, o Bruno Fux muito bem também. E Dodô, muito limitado. Dodô já está muito limitado e há uma necessidade de uma recuperação do Arana para que o Arana retorne. O Dodô pode ser um jogador para compor o elenco, mas ainda o Dodô perdeu aquela força que ele sempre teve. Mas a culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa são as contusões, muitas contusões, porque o futebol brasileiro, ele precisa ter uma arbitragem mais dura, porque bate-se muito. Você assiste uma partida no exterior, é um espetáculo. São poucas faltas. Aqui não. É como se viu ontem no jogo contra a Caldense. Nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, a Caldense enfiou o pau mesmo, bateu firme mesmo. Então, para intimidar o adversário, às vezes o jogador não tem condições técnicas, então quer intimidar o adversário com pancadas. E ontem a Caldense, no início, bateu forte, né? O Alan, eu não quero nem mais tocar no assunto do Alan, porque para mim, dentro daquele sistema do Cudê, ele não encaixa. Edenilson, já falei. Caleb já teve as suas oportunidades e deverá ficar lá no elenco para compor o elenco, mas não será titular absoluto, a não ser que dê uma reviravolta muito grande no seu futebol. O Pedrinho entrou, mas não foi bem. Talvez a recuperação da contusão ainda não está completa. O receio de dividir bolas e de criar jogadas. E ao criar jogadas, normalmente o adversário vai em cima, e vai em cima com violência. Essa que é a grande realidade. Aqui no futebol brasileiro, como eu falei, a violência é muito grande. Mexe vira, tem um jogador aí já no departamento médico. O Paulinho não foi aquele Paulinho que todo mundo badalou. Não foi. Perdeu um gol incrível. Um gol que não é para um jogador perder daquela forma. Como o Hulk também perdeu. O Hulk conseguiu o incrível. Ele entrou no gol e tirou a bola. Então mostra a falta totalmente de ritmo e de concentração, principalmente. Concentração, tá? Muita concentração. Eu não vou aqui de forma alguma ficar pensando negativamente. Mas o Hulk, ele cresceu muito no futebol brasileiro e há momentos dentro da partida que ele acha que está batendo bola no treinamento. Ele pega a bola, penteia a bola, aí vem um, toca a bola, tira a bola dele, aí como que reclama. E a nossa preocupação, que somos aqui de Minas Gerais, e que o Atlético vai representar na Libertadores, aqui também vai representar o Brasil na Libertadores, é que o Hulk tem que botar na cabeça que ele tem que entender que ele é um talento. E porque ele é um talento, que ninguém vai ficar parado ali olhando ele pentear a bola. E as reclamações também, não é porque ele está com a faixa de capitão que ele tem o direito de estar reclamando toda hora.
Capitão de um time de futebol é exatamente aquele jogador que o árbitro vai se dirigir quando precisar de alguma coisa, quando precisar chamar a atenção do time. Aí o que acontece? Chama o capitão da equipe A e o capitão da equipe B. A faixa não dá o direito a nenhum capitão ficar toda hora reclamando e às vezes até através de gestos querendo ensinar a arbitragem. Com todo respeito ao futebol do Hulk, ele deve moderar para não prejudicar futuramente o futebol brasileiro através do Atlético Mineiro. O Patrick entrou com aquela vontade que ele sempre entra nos jogos. Será titular absoluto do Cudê, né? E a volta do Zaratio poderá voltar, mas pensando bem, o Zaratio deve ter algum problema físico, porque nunca dá sequência aos jogos. Já não é mais aquele Zaratio que chegava com virilidade, não com violência, na divisão de bolas, aquele Zaratio que entrava dentro da área, não é mais a mesma coisa. E para mim, que não foi surpresa, porque eu sempre o acompanhei no São Paulo, né? O Igor Gomes é realmente um jogador que joga na vertical e não na horizontal. Ele pega a bola e quando falam que ele lembra o Kaká, eu que vi Kaká iniciando no São Paulo, ele é a cópia do Kaká. E aí não podemos dizer, não podemos comparar ao Kaká. O Igor tem 23 anos. Ninguém sabe se ele poderá ser até melhor do que o Kaká. Melhor. Andaram dizendo aí que o Neymar seria melhor que Pelé, quando ele começou. E o Neymar não chegou a lugar nenhum. Hoje o Neymar não entra nem na relação dos 30 melhores do mundo. Então, o Igor Gomes, ele tem tudo para ser um grande jogador de futebol, até titular da seleção brasileira. Hoje, o Igor Gomes joga mais do que o Paquetá do Tite. Para vocês verem como o Tite realmente brincou com a seleção brasileira. Brincou. Entende? Então, eu espero que o futebol mineiro seja bem representado pelo Atlético. Na próxima partida, certamente o Cudê fará novas observações, porque o Campeonato Mineiro dá condições para isso. E se ele puder, ele leva um time lá para jogar lá no interior, aqui no interior de Minas, um time bem modificado, porque os outros jogos ele pode muito bem fazer dentro de Belo Horizonte, para não haver desgaste muito grande, porque já estamos aí há um mês da estreia do Atlético na Libertadores, e o jogo será fora do Brasil. É isso aí, meus amigos. Voltamos a qualquer momento para outro bate-papo. Estamos aqui sempre falando as coisas que nós aprendemos no dia a dia, no submundo do futebol. Aqui nós não queremos, de forma alguma, escalar time de A ou B ou C. Nós estamos dando a nossa opinião para valorizar a atenção que os senhores me dão. E eu agradeço muitíssimo. E se você está aqui me assistindo pela primeira vez, continue me assistindo, ou então veja os vídeos que eu já fiz, que são mais de 1.400 vídeos, e se eu merecer, inscrevam-se, vocês todos que estão assistindo, inscrevam-se, que eu fico muito satisfeito com isso. Mas estou aqui com
como um profissional que sou, jornalista, porque eu sou jornalista, que eu acho que o jornalista tem uma missão, que é informar, independentemente se ele tem recompensa ou não. É a mesma coisa que o médico. O médico tem a obrigação de socorrer alguém na rua. E eu estou aqui como jornalista dando informações. E se porventura alguém tiver dúvidas quanto ao meu trabalho, tem um pouquinho do meu trabalho no blog Birro Esportivo Lafetar. Bom dia mesmo e um excelente domingo para todos nós.